de Deus, um salmo que o Senhor revelou, o Salmo 125, Salmo 125. Aleluia. A parte da palavra, os salmos são todos muito conhecidos, e este pequeno salmo também muito conhecido. Mas vamos ler com a ajuda de Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Irmãos, o salmista, inspirado por Deus, irmãos, escreveu. O livro dos Salmos é rico em profundidades, irmãos, de conselhos, também de profecias e de instruções para o cristão. 3.000 anos, irmãos, depois que foi escrito isso aqui. Isso foi escrito 1.000 anos antes de, aproximadamente, não é, irmãos? De Jesus nascer lá em Belém, da Judéia, e de lá para cá já passaram outros 2.000 anos, de modo que o Espírito Santo de Deus, irmão, e o plano de Deus não envelhece, não é ultrapassado, ele é sempre vivo e eficiente e eficaz a sua palavra. E esta é uma promessa para os nossos dias difíceis, irmão, mas vamos confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Irmãos, nós sabemos que existem montanhas, onde num grande abalo sísmico, rochas se partem, montanhas que canais também da lava vulcânica vem, explode, era um monte triangular, vira curvo, abala, muda, modifica. Mas lá em Jerusalém tem este monte chamado Monte de Sião, onde foi construído o templo, e existe até hoje, e existia há 3.000 anos, do jeito que está lá, não se abala e permanece para sempre. Assim é o crente, irmão, que tem a sua confiança em Deus. Abalos vêm, terremotos vêm, problemas que não temos condição de resolver vêm, mas aqueles que confiam no Senhor é comparado com esse outeiro, esse pequeno monte em Jerusalém, chamado Monte de Sião, e é um lugar tão abençoado que na glória eterna tem a Sião celestial, a morada do Altíssimo também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, é importante lembrarmos uma coisa: Jerusalém está num planalto, lugares altos variam de 300 e tantos metros, os lugares mais baixos dos cânions que tem, irmãos, vales, e lugares mais altos até de mais de 900 metros de altura. Mas a média da altitude ali em Jerusalém é da ordem de 650 a 660 metros.
Esse monte de Sião tem 760 e poucos metros. Quer dizer, na média, no nível, 100 metros de elevação. Não é uma montanha alta. Irmão, irmã, seja humilde. Ninguém queira ser grande. As grandes montanhas, os abalos são grandes. Os irmãos vejam num prédio, lugares, irmãos, onde tem frequentemente movimentações, irmãos, pequenos abalos. Quem está no térreo nem percebe, mas quem está no 30º, no 40º andar, lá em cima, irmão, balança, porque está alto. Ninguém queira ser grande, ninguém queira estar em evidência nas alturas, porque quando vier o terremoto e o abalo, vai ser muito mais grave. Glória ao nome do Senhor. O humilde é abençoado, confia no Senhor e tenha humildade, e não serás abalado, porque assim como o monte de Sião permanece ao longo de milênios, nós permaneceremos para a vida eterna. No outro verso diz assim, irmão: como estão os montes em volta de Jerusalém? Como já foi dito, eu nunca estive lá, não conheço, irmão, mas sabemos por informações, por ler, enfim, que tem montanhas em volta. Em qualquer ponto, olhando no horizonte, vão ter montes em volta de Jerusalém. Mas aí o salmista, irmão, usando esta metáfora, esta comparação maravilhosa, diz: como estão os montes em volta da cidade de Jerusalém. O Senhor está em volta do seu povo, desde agora, lá atrás, 3.000 anos, e para sempre. Irmãos, eu me pego às vezes meditando, quantas gerações ao longo desses 3.000 anos que passaram até a nossa vez, leram este salmo e confiaram em Deus, e cumpriram a missão terrena deles. 3.000 anos, irmão, quantas gerações. Este salmo trouxe alegria, trouxe fortaleza, trouxe confiança, trouxe crença e esperança em Deus. Oh, irmão, que o terremoto que veio na tua vida, irmã, o acontecimento que veio de improviso na tua vida, está querendo te abalar, mas hoje o Senhor te diz por esta palavra: eu te seguro com a minha mão, não serás abalada, e não haverá na tua vida perda de fé e nem perda da esperança gloriosa. Glória ao nome do Senhor. Poderoso é o Senhor para fazer além do que imaginamos. Então, irmão, o Senhor está em volta do seu povo. Tem uma passagem muito conhecida dos dias de Eliseu, que um rei da Síria mandou um exército rodear a pequena cidade de Dotã para levar preso Eliseu. E quando Geazi, o moço do homem de Deus, levantou de manhã, viu exército, cavalaria, infantaria, flâmulas, armas, fardamento colorido para prender o homem de Deus. E ele voltou: ah, meu Senhor, estamos perdidos, estamos rodeados de inimigos. Eliseu, muito calmo, disse: não tema, Geazi, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos do moço para que ele enxergue. E foram abertos não os olhos, irmão, físicos, carnais, mas o olho da fé. A fé enxerga além do horizonte, irmão. A fé enxerga aquilo que ainda vai acontecer. Mas pela fé ele viu. Os homens eram cavalos, animais, mas o exército do céu que Deus mandou para proteger Eliseu era exército de fogo. Glória ao nome do Senhor. Cavalos de fogo, cavaleiros que brilhavam. Glória ao nome do Senhor. Estavam entre os inimigos e eles, e eram mais em maior número. Irmão, o Senhor está em volta
da sua obra, em volta do seu povo. Nós temos nestes dias difíceis muitos profetas de terrorismo, profetas, irmãos, de negacionismo, de tudo e até da fé, profetas que vêm provocar, irmão, desalento, causar depressão em quem ouve, são apocalípticos, mas do mal. Irmão, não dê ouvido para a voz estranha, ouça a palavra de Deus. Eu estou convosco, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O ano 2001 está dentro desse sempre, tá, irmão? E o Senhor está em volta de ti, da tua casa, da tua família. Glória ao nome do Senhor. Mas por que sobreveio isto? Porque o Senhor levou aquele que era da minha família, que eu amava, porque é plano de Deus e Ele sabe todas as coisas melhor do que qualquer um de nós. Mas confiemos no Senhor pela vida ou pela morte. Glória ao nome do Senhor. Porque o cetro da impiedade não permanece sobre a sorte do justo. O cetro, irmão, é aquele bastão real, às vezes até folheado a ouro, cravejado de pedras preciosas, que os reis mostravam ali, quando eles estavam com o cetro, que eles estavam concentrando o poder. Eles eram absolutistas na maioria, e ali concentravam o poder de julgar, o poder de executar e o poder de fazer leis. Eles eram os três poderes numa pessoa, e o cetro era o símbolo do poder, do comando. Mas nós sabemos que há o reino das trevas, o reino da morte, e o inimigo tem também o seu poder, o seu cetro, e às vezes ele aponta o cetro, como o rei Assuero apontou para Esther, irmão, com misericórdia. O inimigo aponta para destruir alguém, mas a palavra de Deus diz: este cetro maligno, este cetro de impiedade sem misericórdia, apontado na vida de alguém, vai desviar da tua sorte e da tua vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus não vem em vão, irmão, e é a palavra que está dizendo: o cetro da impiedade não vai permanecer sobre a sorte do justo, para o justo não perder a esperança e obrar loucamente e cometer coisa que é iníqua diante de Deus. E é a palavra, irmão, glória ao nome do Senhor. Não é homem fazendo promessa, é a palavra do Senhor que passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, porque quem não for bom, quem não tiver o coração reto, que obra segundo o que entende, segundo a sua cabeça torta, e vai, esses que fazem isto, o Senhor os levará com os que obram a maldade. Porque na obra de Deus, que era Israel na época, e na obra de Deus, que nós fazemos parte dela, irmão, tem que haver paz. Quem quer tirar a paz? Os murmuradores, os detratores, os acusadores, aqueles que querem denegrir Israel espiritual, Deus cuidará deles. Haverá paz na obra, irmão. E o Senhor faz bem a quem é bom. Sejamos bons, irmãos. É verdade, ninguém diz eu sou bom. Jesus falou não. Quem pode dizer eu sou bom é só Deus. Mas a palavra diz, irmão, que Deus faz bem aos bons. Que bom é esse? Que tem bondade no coração. É um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom irmão, um bom músico, uma boa organista. Seja bom naquilo que você se propõe a fazer ou que Deus requereu de fazer. Seja um bom ancião, um bom cooperador,
um bom cooperador de jovens, um bom diácono. Seja bom, irmão. Seja um bom aluno quem estuda, um bom empregado, um bom patrão. Seja bom. Usa de bondade, pode fazer o bem, faça. Pode usar de bondade para alguém, seja bom. Sabe por quê? Que o Senhor vai fazer bem para quem é bom. Glória ao nome do Senhor. Seja um bom crente, seja um bom servo, uma boa serva de Deus, sem causar transtorno, sem causar problema, porque há os problemáticos, irmão, os que são juízes e não observadores da palavra, os críticos, que acham defeito em tudo, pregadores de medo, de terrorismo, falam do que não entendem e falam errado, irmão, falam contra tudo e contra todos, não estão após Cristo. Cristo é o caminho, e Ele disse: seguem-me. Os discípulos seguiram, e nós somos seguidores de Cristo. Quem segue a Jesus Cristo está na humildade, no amor, na mansidão, na retidão. Não é boca que faz juízo, praga e desejo de um fim apocalíptico para tudo com terror. Ele é bom, é um bom irmão, é um bom músico. Mas tem aqueles que se desviam do caminho do Senhor, da humildade, da bondade, da retidão, da humildade de Cristo, irmão. Se tem algum irmão ou irmã, será que eu estou seguindo certo o Senhor? Irmão, normalmente, num lugar perigoso, vai um guia. Nas trilhas, em deserto, montanha, floresta, ou lugares, irmão, que vão visitar, mas é perigoso. Existe um parque nos Estados Unidos, onde tem pequenos vulcões para todo lado, fonte sulfurosa, que expele água em altíssima temperatura, mais de 100 graus, por causa da pressão que está lá, e o guia vai com uma bandeirola: onde eu pisar vocês pisam, cuidado. Volta e meia tem notícia que alguém, por curiosidade, se desvia um pouco do caminho, escorrega e cai dentro de um lago a mais de 100 graus centígrados ali de temperatura, e cheio de irmãos, de enxofre e outros produtos que corroem, decompõem rapidamente o corpo de quem cai ali. Então nós, nesta obra, irmão, que ninguém se desvie da simplicidade da obra e de seguir as pisadas de Cristo, porque há aqueles que se desviam, passam a ser juízes, passam a criticar ensinamento, criticar o ministério e julgar isto e mais aquilo, e mostrar uma sabedoria supérflua e que não tem humildade nenhuma. E hoje, pela facilidade dos meios de comunicação, tem os que covardemente se assentam atrás de uma escrivaninha e põem, irmãos, publicam áudios virulentos, cheio de mentira e cheio, irmão, de veneno. Olha, em Isaías está escrito, irmão, salvo erro, no capítulo 50, no fim do capítulo, que aquele que acende fogo contra os outros vai ter que andar no meio das fagulhas de fogo que ele acendeu. Irmão, seja bom, não seja juiz, nem julgador e nem crítico. Siga Jesus Cristo. Quer saber quem está nas pisadas de Cristo? É fácil.
Eu estou sofrendo. Você pisou onde Cristo pisou, Ele teve sofrimento. Eu estou sendo perseguido, Cristo teve perseguição. Eu estou derramando lágrima na minha oração, Cristo chorou, derramou até suor de sangue, irmão. Eu estou sendo humilhado, provado, Cristo foi. Eu estou sendo caluniado, Cristo foi. Eu não posso abrir a boca. O Senhor Jesus foi como um cordeiro, não abriu a sua boca. Glória ao nome do Senhor. Você que pediu a palavra, irmã, você que pediu a palavra, irmão, da tua lágrima, na tua humildade, na tua retidão e no teu sofrimento, é a prova que você está marchando passo a passo nas pisadas do Senhor. Quer saber onde Cristo nunca pisou? Na mentira. Alguém que usa de mentira está desviado do caminho. Cristo nunca deixou a marca da pegada dele, da pisada dele na mentira, na briga, na confusão, na inveja, no insulto, na crítica. Não, irmão, Cristo não pisou neste caminho aí não, nesse terreno ele não passou. Você que está no terreno errado, você está desviado, como diz aqui a palavra. Quanto àqueles que se desviam para caminhos tortos, que não é reto de Cristo, deixou de ser bom, não vai ter o bem, e ao contrário, o Senhor o levará com os que obram a maldade, com os aqueles que estão críticos, aqueles que são impossíveis, insuportáveis. Ah, mas é irmão da congregação, só que está agindo desta forma, é a palavra, será levado com os que obram a iniquidade. Paz haverá em Israel, paz haverá nesta obra. Haja paz na tua vida, haja paz na tua casa, haja paz na tua família por esta palavra. É o que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.